Olá, nesse vídeo nós vamos então falar sobre as séries de Taylor. Então a gente vai começar aqui a verificar como escrever uma função como uma série de potências. A primeira coisa que a gente tem que ter é que essa função tem que ser infinitamente diferenciável em torno do ponto que você está querendo escrevê-la como uma série de potências. Então eu tenho aqui uma função escrita como uma série Cn vezes x menos x0 elevado a n. Esses Cn são as constantes, e são essas constantes que a gente vai tirar em função daquilo que a gente conhece, que é a f e o ponto x0. Então, a série de Taylor ela é definida da seguinte forma: essas constantes vão ser as derivadas de f no ponto, que no caso aqui é o x0, sobre n fatorial, e aí que multiplica x menos x0 elevado a n, com n variando de zero até infinito. Então, essa série de potências aqui, onde esse termo aqui seriam as nossas constantes, é que a gente chama de série de Taylor, no caso aqui gerada por f no x igual a x0, que é o ponto que nós estamos estudando. Caso a gente queira fazer em torno do zero, acontece o seguinte. Então, a gente vai chamar essa série de Maclaurin se ela for gerada pela função no ponto x igual a zero. E aí, no caso aqui, de novo, olha, eu tenho a série de potências, essas minhas constantes, elas seriam as derivadas da função no ponto em questão, que no nosso caso é o zero, sobre n fatorial, que multiplica x menos zero elevado a n, que é a mesma coisa que x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Então, a série de Maclaurin é uma série de Taylor gerada pela função no x igual a zero. Vamos deduzir essa série para vocês entenderem de onde que saem essas constantes aqui, como é que a gente acha essas constantes. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou pegar uma série de potências, aí eu vou pegar aqui em torno de um x0 qualquer, então a gente vai pegar f de x, estou supondo que essa função é infinitamente diferenciável, e ela é escrita como uma série de potências Cn x menos x0 elevado a n, com n variando de zero até infinito. Se a gente abrir essa série, vai dar C0 mais C1 x menos x0 mais C2 x menos x0 ao quadrado. Vou abrir até um certo valor aqui para a gente perceber como encontra esses CIs, né? C0, C1, C2, etc. X menos x0 ao cubo, vou fazer mais uns dois. C4, x menos x0 à quarta. C5, x menos x0 à quinta. E assim por diante. Como essa função é infinitamente diferenciável, eu vou derivá-la. Então, a gente vai fazer a primeira derivada. Se a função é escrita como essa soma, então derivar a função é a mesma coisa que derivar essa soma. A gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, então é só derivar normalmente. A derivada aqui da f vai ficar, essa derivada aqui dá zero, a derivada aqui em relação a x é c1, depois 2 c2 x menos x0, mais 3c3 x menos x0 ao quadrado, 4c4 x menos x0 ao cubo, mais 5c5 x menos x0 à quarta e assim por diante. Vou fazer também a segunda derivada. Vamos fazer um número de derivadas aqui para a gente perceber o padrão dessas constantes. Então, a derivada disso aqui é zero, a derivada desse é 2c2, mais aqui dá 3 vezes 2, C3, x menos x0, mais aqui dá 4 vezes 3, C4, x menos x0 ao quadrado,
E aqui dá 5 vezes 4, C5, x menos x0 ao cubo, e assim por diante. Vamos fazer mais uma. A terceira derivada vai dar, a derivada desse é zero, aqui dá 6C3, aqui vai dar 4 vezes 3, 12, o 2 que desceu aqui, 24, C4, x menos x0. Aqui vai dar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, né? Então, vai dar 60, C5, x menos x0 ao quadrado, e assim por diante. Ok, se eu fizer mais uma, a quarta derivada vai dar 24C4 mais 120 C5, x menos x0 e assim por diante. Então, a gente faz aí um número de derivadas. Aqui eu continuaria, mas já dá para enxergar o padrão. E aí eu vou fazer essa função e essas derivadas em torno no ponto que a gente quer calcular a série em torno dele, que no caso aqui é o x0. Então, eu vou fazer para x igual a x0, para x igual a x0, o que, que nós temos? F de x0 vai ser, então nós temos, olha, a f de x é essa soma aqui. A f de x0, tudo isso aqui vai zerar, né? Tudo que tem x menos x0 vai zerar, então vai sobrar só o c0. Vai dar aqui c0. F' de x0, eu vou fazendo isso. F' de x0 também, ó, todos essas parcelas aqui que tem x menos x0 vai zerar, vai sobrar C1. Então, a gente coloca aqui C1. F duas linhas de x0 vai ser, F duas linhas vai dar 2C2. Então, 2C2. F, 3 linhas de x0 vai dar 6C3. Aqui, 6C3. F, derivada, quarta derivada no ponto x0 vai dar 24C4. 24C4. E aí, daqui, nós conseguimos tirar C0, C1, C2, C3, C4 e assim por diante, a gente consegue encontrar um padrão em função da f no ponto x0 e das suas derivadas no ponto x0. Então, daqui, olha, eu posso tirar que C0 é f de x0. Aqui, eu posso tirar que C1 é f' de x0. C2 é f duas linhas de x0 sobre 2. C3 é f três linhas de x0 sobre 6. C4 é a quarta derivada da função no ponto x0 sobre 24, e assim por diante. Que a gente pode encontrar um padrão aqui, ó. A gente observa que eu tenho aqui a segunda derivada e no denominador 2, a terceira derivada e no denominador 6. A quarta derivada no denominador 24. Olha, 2 é igual a 2 fatorial, 6 é 3 fatorial, 24 é 4 fatorial. Aqui eu posso dizer que é 1 fatorial sobre 1, e aqui eu posso dizer que é 0 fatorial. Então, a gente pode escrever que C0 é f, aí vamos colocar assim, para indicar que não está fazendo a derivada. F, nenhuma derivada no ponto x0 sobre 0 fatorial. Daqui eu teria que C1 é f' de x0 sobre 1 fatorial. Daqui eu tenho que C2 é f duas linhas de x0 sobre 2 fatorial, e vou fazendo desse jeito. Assim, a gente já consegue enxergar um padrão para o CN.
x0 sobre 3 fatorial, e aqui nós temos que C4 é a quarta derivada da função no ponto x0 sobre 4 fatorial. Então, o que a gente está observando? O índice do C acompanha o fatorial do denominador e acompanha o índice da derivada da função. Logo, nós podemos dizer que Cn, então nós podemos escrever que Cn, que são as constantes ali da série de Taylor, podem ser escritas como a enésima derivada no ponto em questão, que é o x0, sobre n fatorial. Então, daí que a gente deduz, né, que a função escrita como uma série de potências, que no caso aqui é uma série de Taylor, então f de x escrita como uma série de potências Cn x menos x0 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Eu consigo encontrar esses CNs que a gente deduziu aí da seguinte forma, sendo a derivada enésima no ponto x0 sobre n fatorial, esses são os meus CNs, que multiplica x menos x0 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Nós conseguimos escrever a função como uma série de potências dessa forma aqui, que a gente denominou de série de Taylor. Se o x0 for zero, a gente chama de série de Maclaurin. Vamos fazer um exemplo. Pegar uma função e escrevê-la como uma série de potências, né? Escrever a série de Taylor gerada por essa função. Então, vamos fazer isso. Encontre a série de Taylor gerada vamos fazer da função e elevado a x. E vamos fazer em torno do zero, em x igual a zero. E elevado a x é uma função infinitamente diferenciável, ninguém tem dúvida disso. Então, f é infinitamente diferenciável. Vou escrever e elevado a x como uma série de potências. Logo, nós temos f de x, que é o e elevado a x, é escrito como uma série Cn, x elevado a n, porque é em torno do zero, com n variando de zero até infinito, que vai ser a mesma coisa, segundo o que nós deduzimos, que o somatório, né, o Cn aqui são as derivadas da função, no caso, no ponto zero, sobre n fatorial, vezes x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Então, o que a gente tem que encontrar aqui são esses CNs, né? Porque estar escrito como uma série de potências é estar escrito como uma série de potências de x. O que é desconhecido aqui para a gente são os CNs. Então, é isso que a gente vai encontrar a partir da função, das derivadas da função no ponto em questão, que no caso aqui é o zero. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho a minha função que é conhecida, né? A série é gerada por essa função, é elevado a x. Vou derivar essa função um número de vezes para conseguir um padrão para o Cn. Então, a gente sabe que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x, então você pode fazer quantas derivadas você quiser aqui, vai continuar dando a e elevado a x, né? E assim por diante. E aí você vai fazer essa função e suas derivadas no ponto em questão, que no caso aqui é o zero. Então, disso a gente tem que f de zero é elevado a zero, que é 1, e todas as outras também vão dar 1. F' de zero vai dar 1, f duas linhas de zero vai dar 1, todas elas. 3 linhas de zero dá 1, f de zero vai dar 1. Nós temos isso. E assim por diante, né? F enésima derivada de zero vai dar 1. Então, como é que vai ficar a nossa função escrita como uma série de potências? Nós temos, então, assim, f de x
igual a e elevado a x, que é igual ao somatório, então, das derivadas no ponto zero, com n variando de zero até infinito, que multiplica x elevado a n. Se a gente abrir isso, vai dar f de zero mais f' de zero vezes x, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial x ao quadrado, mais f três linhas de zero sobre 3 fatorial x ao cubo. Vou fazer só mais um. Vocês fazem até enxergar o padrão. E assim continua. Então, se eu for substituir o f de zero, f' de zero que nós encontramos na tela anterior, vai ficar f de x igual a e elevado a x, que é igual. F de zero, nós vimos lá que era 1. Mais f' de zero, nós vimos que era 1 também. Todas davam 1. Aqui fica f duas linhas de zero é 1, então vai dar x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Olha, a gente já consegue enxergar um padrão aqui, olha. Eu posso dizer, então, que f de x igual a e elevado a x, está vendo? Eu escrevi a e elevado a x como uma soma de potências de x, x elevado a zero, x elevado a 1, x ao quadrado, então tem uma constante multiplicando o x elevado a n. O que está dizendo isso daqui? Para cada x que você substituir na função, então, vamos supor, se eu pegar x igual a 1, e elevado a 1 vai ser 1 mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 1 ao cubo sobre 3 fatorial, mais 1 ao quarto sobre 4 fatorial. Você vai somar um determinado número de parcelas e você vai ter um valor aproximado aí do e. Se eu fizer e ao quadrado, aí no lugar do x eu vou colocar então o 2, é f de 2, aí vai ficar 1 mais 2 ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Então, a gente pode escrever a função e de x como uma série de potências. Quem seria a lei, então, dessa série, né? O nosso CN. O que a gente está observando aqui? É x elevado a zero, x elevado a 1, x ao quadrado. Então, vamos botar x elevado a n. E embaixo eu tenho, olha aqui, x ao quadrado, 2 fatorial, x ao cubo, 3 fatorial, e assim por diante. X elevado a 1, 1 fatorial, aqui x elevado a zero, 0 fatorial. Então, aqui embaixo seria n fatorial, com n variando de zero até infinito. Então, nós conseguimos escrever a função e elevado a x como uma série de potências de x aqui, no caso, em torno do zero, né? Isso quer dizer que a função e elevado a x pode ser escrita como essa série de potências. Essa igualdade aqui, ela só vai fazer sentido onde essa série aqui convergir. Aí a gente teria que analisar a convergência dessa série. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, nos vídeos seguintes, intervalo de convergência e raio de convergência da série, mas ela só faz sentido a igualdade onde a série converge. A gente teria que encontrar quais são os valores de x, né? Se você substituir aqui o x por qualquer número real, vira uma série numérica. E a gente aprendeu a analisar quando que a série numérica converge. A gente viu todos aqueles testes de convergência. Então, a gente teria que aprender a verificar aqui quais são os valores de x que essa série converge. Esses valores de x a gente chama de intervalo de convergência. E isso a gente vai fazer um pouquinho mais para frente.